Fala, galera da Garagem 1, como é que vocês estão? Galera, o vídeo hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje nós vamos comentar aqui a revitalização de um farol, certo? De um carro que deu entrada na loja. Eu gravei o procedimento, né? Um passo a passo. Vou comentar aqui para vocês como é que a gente fez essa revitalização do farol. E vocês comentam aí o que é que vocês acharam, certo? E também esse novo formato aqui de vídeo aqui que a gente pode estar postando na semana, né? Conteúdo toda semana. Então, a gente vai trocando informação de qualidade para quem é apaixonado aqui com carro, igual a você. E vamos agora para o vídeo. Valeu! Aí, galera, eu estou mostrando como é que o carro chegou, né? Ó, bem sem visibilidade o farol, ó, bem complicado. Eu resolvi, nesse momento, abrir o capô do carro, porque o capô do Gol ele tem uma inclinação por cima do farol e ele acaba atrapalhando um pouco para fazer essa descontaminação. Então, eu abri para ter um acesso melhor. Nesse momento aí, nós estamos fazendo o isolamento que tem que ser feito, porque você vai fazer o lixamento e a lixa fica batendo nos cantos, então assim, pode arranhar a pintura do carro. Então é bom fazer sempre essa proteção. Eu comecei aqui com a lixa 600 a seco. Vou acelerar aqui o vídeo, né, para não ficar muito demorado, porque realmente se trata de essa parte de farol, às vezes demora bastante, então ninguém merece ficar aqui muito tempo. Então a gente acelera. Ó, uma lixazinha 600 a seco. Eu descobri uma coisa aqui, gente, que vocês podem até estar experimentando na hora que você for fazer uma revitalização de farol. Essa lixa, ela é a seco, mas ela fica muito... Ela deixa de trabalhar muito rapidamente, você tem que estar batendo. Eu molho a lixa a seco, eu também molho um pouco. E eu vejo que ela começa a ter um contato maior para fazer essa limpeza. Olha como é que já vai ficando, ó. Ó, você vê, ó, o que eu estou falando. Então, assim, ó, já está... Eu ainda estou continuando aqui com a lixa 600, ó. Nós aplicamos um pouco de água. E assim, é uma forma que eu utilizo lá que funciona bem, certo? Mas aí é uma dica, fica a teu critério, ó. Eu gosto e, sinceramente, isso aqui foi sem querer. Eu fui fazer uma revitalização, apliquei água na lixa a seco e gostei do resultado, porque ela vai fazendo a limpeza. Então experimenta aí, depois você comenta o que é que você achou, apesar que ela é uma lixa a seco. Então nós estamos tirando toda essa camada que estava impossibilitando, né, a visibilidade. E aí a questão do farol, o farol vai depender de como é que ele estava. Você tem que fazer esse reconhecimento antes, né, quando você recebe o carro. Eu estou aqui fazendo com a lixa, comecei com a lixa 600, mas às vezes já aconteceu o caso da gente descer com uma lixa 320, porque tinha muito crequilhado, muito arranhão, a lixa 600 não conseguiu tirar, certo? Então vai depender, como também tem casos que você só com a lixa 1200, você também já consegue fazer essa manutenção, né? Então aqui nós estamos terminando aqui, pronto, ó, foi feito toda a parte de lixamento, certo? Eu usei a lixa 600 a 1200, e a 2000. Depois agora eu vou entrar com um composto polidor, certo? Com a boina de lã, para fazer essa etapa de brilho, né? Começar a dar o brilho no farol. E por último, eu explico para vocês aqui a questão da proteção. Vocês estão vendo aqui que eu estou aplicando aqui, espalhando com a mão. Eu gosto de ter esse contato. Pode
pode fazer aí da forma que você achar melhor, com um aplicadorzinho. Eu já faço essa lubrificação no próprio farol, certo? E depois eu boto só uma gotinha ali na boina. Eu prefiro fazer assim, mas é como eu estou falando, não é uma regra. E agora, depois que eu espalho todo o produto, ó, eu venho e aí eu vou bem moderado. Velocidadezinha baixa, rotação baixa para espalhar o produto, certo? Ó, vou espalhando aqui o produto e mediante o que eu vou espalhando o produto, eu vou aumentando a velocidade. Aí sim, porque nesse momento eu não estou fazendo polimento, eu estou só espalhando, né, condicionando a peça. Agora eu já vou aumentando a velocidade e a gente já começa o processo realmente de polimento de farol. Aí eu deixei aqui o vídeo acelerado, porque às vezes demora um pouco, né, para fazer essa parte de polimento, depende do farol. Pronto, aqui ó, já vai, você vê que já vai abrindo aqui um brilho legal, ó. Ó, já vai abrindo um brilho bacana. O que é que eu faço para finalizar com a parte do polimento? Eu ponho uma boina de espuma, né? Ela é refino e lustro só para dar aquele acabamento. Pronto, é o mesmo composto, ó, pouquinha quantidade. Eu quero só fazer essa parte do acabamento para chamar mais aí o brilho, ó. Eu volto de novo aí, ó, a velocidade, eu começo de novo com a rotação aí de 600 na DeWalt. E aí, nós vamos, ó, tô só espalhando, ó. Agora sim, ó, comecei a fazer o polimento, acelerei o vídeo. Eu dei umas cortadas no vídeo, gente, para não ficar muito longo, certo? Aí eu peguei a parte do começo e a parte do final, porque eu trabalhei mais tempo a máquina no farol. E agora vamos fazer aqui a retirada da fita. E eu vou mostrar para vocês aqui o resultado. Galera, olha aí como é que ficou o resultado aqui desse farol. Olha aí, ó. Pronto, ó, tá bem, eu vou fechar aqui, ó. É um farol que deu para recuperar aí 90% dele, certo? Então, o que acontece? Quando você vai fazer essa revitalização, ela não se trata assim de ela tem uma ordem, ela não é uma receita de bolo, certo? Mas você tem que identificar o seguinte: esse farol, ele não tinha crequilhado, ele não tinha muitos arranhões, ele estava oxidado, você viu no começo do vídeo que você não conseguia ver a parte de dentro do farol. Mas o que você tem que identificar? E detalhe também na parte da lixa. Quando você vai entrar com uma lixa, por exemplo, como eu entrei aqui, uma 600, você pode dobrar a lixa para até 100% dela, 600, uma 1.200, base d'água, certo? Agora, se você lixou com a lixa 600 e foi para uma lixa 1.500, 2.000, eu não aconselho, porque ela não vai ter força de tirar o arranhão da lixa 600. Pode ficar, sim, algumas marcas, então você não vai ficar com o trabalho mais aperfeiçoado. Então, no máximo, 100% da lixa. 600, aí você vai para uma 1.200, de uma 1.200 você pode ir para uma 2.000, certo? Que não chega a ser a 100%. Depois você vai para uma 3.000, depois vai para uma 5.000, se você for fazer uma vitrificação, no caso, para deixar bem refinado mesmo. Então aqui, eu vou soltar aqui, ó. Você vê que deu uma revitalizada boa. Você pode estar entrando aqui com uma cera protetora de 4 meses de proteção, entendeu? De 3 a 4 meses. Você vende para o seu cliente, de repente, 2 valores. É muito
pouco a diferença, entendeu? Porque o trabalho maior realmente é o lixamento, essa preparação do farol. A aplicação do vitrificador de farol é a coisa mais fácil depois que ele está nessa situação aqui. Então, mas eu tenho lá na garagem, eu tenho 2 valores, né? Com a cera, com a proteção de 4 meses e também tenho com a proteção de 1 ano, que no caso seria o vitrificador. E galera, é isso aí, ó. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo? Eu fiz aqui um vídeo diferente aí, comenta aí o que é que vocês acharam. Eu fiz o procedimento, estou comentando aqui com vocês, uma forma da gente estar reagindo mais próximo, né? Trocar ideias, e diz aí o que é que vocês acharam para a gente poder, de repente, repetir na semana mais conteúdos dessa forma. E eu vou ficando por aqui e valeu, galera!